Glória a Deus. Então, meus amados, estejam preparados agora. Prepare seu coração, para o seu ouvido, sua mente, seu corpo. Se entregue por inteiro e ouça essa palavra maravilhosa. Pratique-a. Amém? Como eu falei, trazer um tema poderoso, um tema que está assolando muitas pessoas hoje, a humanidade, enfim, que é vícios e desejos. Então o texto base é Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Meus queridos ouvintes, quero começar dizendo algo muito forte. Nem todo desejo é pecado, mas todo desejo que ocupa o lugar de Deus pode se tornar um senhor. O problema não é apenas aquilo que a pessoa faz. Muitas vezes o problema começa dentro dela, com um desejo que vai crescendo, dominando e finalmente escravizando. Aleluia! É assim que muitos vícios começam. Primeiro a pessoa diz, eu controlo. Depois eu paro quando quiser. Até chegar o momento, irmãos, em que percebe, eu não consigo mais parar. Pode ser uma bebida, uma droga, pornografias, jogos, apostas, compulsões, relacionamentos, dinheiro, comida, redes sociais ou até mesmo coisas aparentemente religiosas. Amados, o vício promete liberdade, mas ele entrega escravidão. Grave isso, o vício promete liberdade, mas entrega escravidão. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus entra. Quando Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Observe bem que Paulo não está falando apenas de melhorar o comportamento. Ele está falando de mudança de domínio. Mudança de domínio, amado. Porque, primeiro, ele nos libertou do império das trevas. Paulo usa essa expressão muito forte. Império das trevas. E a ideia é de um domínio, uma autoridade, um poder que exerce controle. Isso significa que o pecado não é apenas uma lista de coisas erradas que fazemos no dia a dia. Não. O pecado também é um poder que deseja governar o ser humano. Jesus disse em João 8,34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Veja só a palavra, escravo. Aleluia, escravo. É por isso que simplesmente dizer para alguém, pare, nem sempre resolve, amados. Porque algumas pessoas não estão apenas lutando contra um hábito. Presta atenção, algumas pessoas não estão lutando apenas contra um hábito. Estão lutando contra algo que se tornou um senhor na vida dela. O vício diz, você precisa disso. O desejo diz, você não consegue viver sem isso. A carne diz, faça agora. Aleluia, mas o Espírito Santo diz, você não precisa mais ser escravo. Porque Paulo declara, ele nos libertou. Paulo não disse, você se libertou sozinho, não. Ele disse, ele nos libertou. Aleluia. Essa é a grande diferença entre religião e evangelho, amados. Religião muitas vezes diz, mude para depois chegar a Deus. O evangelho diz, venha a Cristo e ele começa a transformar você. Amém. Aleluia. E nos transportou para o reino do Filho. Aqui está a segunda parte dessa mensagem.
e nos transportou para o reino do Filho. Deus não apenas tira você de um lugar, presta atenção, Ele não apenas tira você de um lugar, Ele coloca você em outro. Olha o que Paulo diz, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é poderoso, meus amados. Cristianismo não é apenas abandonar coisas, é trocar de Senhor. Antes o pecado governava, agora Cristo governa. Antes o desejo dizia, faça, agora a palavra diz, obedeça. Antes a carne dizia, satisfaça-se, agora Cristo diz, siga-me. Por isso, meus irmãos, vencer vícios e desejos desordenados não é simplesmente criar uma lista de coisas que você não pode fazer. É descobrir que Jesus é melhor do que aquilo que está tentando preencher o vazio da sua alma. Aleluia! Porque existe um vazio dentro do ser humano que nenhuma substância, nenhum prazer, nenhum relacionamento, nenhum dinheiro e nenhuma experiência consegue preencher definitivamente. E esse espaço foi feito para Deus. Aleluia! Esse espaço vazio foi feito para Deus, só Ele pode preencher, meu irmão. Nada, nem ninguém pode preencher, só Deus. Com seu amor incondicional, no qual temos a redenção. É o que Paulo continua dizendo, no qual temos a redenção. Redenção significa libertação mediante um preço. E qual foi o preço, meu irmão? O sangue de Jesus, amado. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 e 19, nos lembra que fomos resgatados não com coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Então, meus amados ouvintes, escute isso. Você não é o seu vício. Seu pecado pode ter marcado sua história, mas ele não precisa determinar o seu futuro. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem pensando, pastor, eu já tentei parar. Amados, eu quero lhe dizer, não desista de lutar. Mas também entenda, você não precisa lutar sozinho. Existe poder em Cristo para transformar uma vida. Talvez você tenha caído muitas vezes. Talvez tenha prometido que seria a última vez. Talvez tenha vergonha de contar para alguém. Mas hoje, Deus está lhe mostrando que existe uma porta de saída. E essa porta tem nome. Essa porta tem um nome sobre todos os nomes. Nome poderoso, soberano, Jesus Cristo. Para a remissão dos nossos pecados. É o que Paulo termina dizendo, a remissão dos pecados. Aqui está o coração do Evangelho. Jesus não veio apenas para melhorar nosso comportamento. Jesus veio tratar o problema do pecado. E pecado não é apenas aquilo que fazemos, é também aquilo que somos separados de Deus. Por isso, a maior necessidade daquele que luta contra vícios não é simplesmente abandonar o vício, é reconciliar-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Só por meio dele. O único caminho é ele. A única vida, a única verdade é ele. Porque quando Cristo transforma o coração, ele começa a transformar também os desejos. Não significa que todas as tentações desaparecerão imediatamente. Não. Significa que o pecado deixa de ser o seu Senhor. O desejo pode bater a porta, a tentação pode aparecer, a luta pode continuar, mas agora você pode dizer, eu pertenço a Cristo. Aleluia. Aleluia. Quero fazer uma pergunta, Márcio. Quem está governando você?
Quem está governando você? Então eu termino fazendo uma pergunta para vocês, que está ouvindo. Quem está governando a sua vida hoje? É o vício? É o dinheiro? É o prazer? É a pornografia? É a bebida? É a aprovação das pessoas? É a raiva? É um desejo que você não consegue controlar? Ou é Cristo Jesus? Porque Colossenses 1,13 nos apresenta uma verdade gloriosa, meus irmãos. Aleluia! Deus nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino de Cristo. Talvez você tenha chegado até aqui pensando, eu não consigo mudar. Você pode até não conseguir sozinho, mas Jesus pode transformar você. Basta crer. E não estou lhe apresentando simplesmente uma religião. Jamais. Estou lhe apresentando Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e continua salvando, libertando e transformando vidas. Aleluias. Aleluia. E para você que já é cristão, a pergunta também permanece. Existe algum desejo governando você que deveria estar debaixo do governo de Cristo? Hoje é dia de entregar novamente, porque Jesus não quer apenas ser uma parte de sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida, não só uma parte, Ele quer lhe governar. Aleluia. Aleluia, onde você estiver, se você ouviu esta mensagem, põe a mão no seu coração, reflita verdadeiramente quem está governando a sua vida. Deixe Cristo governar. Feche seus olhos, vamos terminar com uma oração maravilhosa, poderosa. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Pai, Tu conheces aquilo que ninguém conhece. Tu conheces as lutas escondidas, os pensamentos, as quedas, os desejos, as tentações e as prisões que muitas pessoas carregam em silêncio. Mas a Tua palavra declara, Senhor, Ele nos libertou do império das trevas. Por isso, Senhor, manifesta o Teu poder sobre essas vidas, sobre as correntes do pecado, quebra o domínio dos vícios, quebra toda a dependência que tem roubado a paz, a família, a dignidade e a comunhão contigo, Senhor. Deus, onde existe escravidão, traz libertação. Onde existe culpa, traz perdão. Onde existe vergonha, manifesta a Tua graça. Onde existe desespero, traz esperança. E para aquele que ainda não conhece Jesus, que neste momento o Espírito Santo toque profundamente o seu coração. Que essa pessoa compreenda que não precisa continuar escrava. Que ela olhe para Cristo e diga, Jesus, eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Ser o Senhor da minha vida. E para aqueles que já caminham contigo, fortalece-os, Pai. Dá poder para dizer não ao pecado, sabedoria para fugir das tentações e coragem para buscar ajuda quando necessário. Que o nosso coração não seja governado pelos desejos da carne, mas pelo Espírito Santo. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e que todo domínio que não pertence a Cristo caia por terra, em nome de Jesus.